as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, livre acesso. Vai dizendo isso com a tua voz. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, te dou livre acesso. Levanta a mão lá em cima como quem quer receber. Pois com teu braço forte Realizas prodígios, realizas prodígios. pois com teu braço forte Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Vamos ver se dá pra gente cantar assim, ó. Pois com tua misericórdia realiza prodígios, vamos lá? Realizas prodígios. Com tua misericórdia de novo. Com tua misericórdia, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Mais uma vez, canta forte. Com tua misericórdia, com tua misericórdia, realiza prodígios. Realizas prodígios. Com tua misericórdia me ergues do chão. Com tua Misericórdia, Senhor, me ergues. do chão. Eu tomo posse, Senhor, da tua misericórdia. Vai falando. Vamos neste momento então, vamos ver se é possível aí projetar uma oração que Santa Faustina fez a Jesus, para que nós continuemos por intermédio dessa dimensão imediata do que é a misericórdia. A dimensão imediata da misericórdia para nós é sermos perdoados. Para Deus é mais amplo, mas para nós de imediato é isso, é recebermos dele o perdão para irmos assumindo gradativamente a vida nova que ele nos trouxe com um ato supremo da misericórdia divina. Seria o da cruz esse ato supremo? Seria o da ressurreição? Ou seria o da encarnação? Vamos refletir um pouco sobre isso. Já está projetada a oração, vamos rezar juntos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Irmãos e irmãs, pregar o Evangelho é para nós honra, que somente é possível, porque a divina misericórdia nos possibilita isto. Vede, quão grande é esta escolha que o Senhor nos faz. Pessoalmente, quero testemunhar a vocês que eu resisti e resisto muito
ainda me sinto indigno de pregar o Evangelho, porque é um ato que só Deus pode fazer. É um ato que só Cristo Jesus, pela sua entrega, a partir, primeiramente, a entrega de Jesus primária vem na sua encarnação. Porque, na verdade, Jesus morrendo na cruz é uma atitude temporalmente compreensível. Agora, a encarnação, aquele que é infinito, agora se fazer gente, é um ato supremo da misericórdia que se torna evangelho. Então, precisamos neste dia pedir ao Senhor isso e confiar nisso. A partir de mim, peço ao Senhor esta graça, de confiar na divina misericórdia, para que destemidos possamos anunciar o Evangelho. Bendito seja Deus, que por sua infinita misericórdia nos escolheu para isso, para este gesto supremo de anunciar o Evangelho. E nós podemos irmos recordando já, alguma coisa eu ajudo aqui, as demais recordações, que é a anamnese, a memória que se faz, o Espírito Santo vai soprando no coração de cada um sobre a misericórdia. Por exemplo, na bula Misericórdia e Vultus, o rosto da misericórdia, o Papa começa dizendo: a face de Jesus é a face da misericórdia do Pai. Que afirmação profunda e necessária para nós. Depois, em seguida, já no parágrafo 2, ele diz: a misericórdia é um itinerário de encontro do divino com o humano, de Deus para conosco. E este tema que nós estamos neste momento refletindo, misericordiosos como o Pai, seguido da oração e do pedido, vamos viver este ano à luz desta palavra, está no capítulo 6 de Lucas. E Lucas é conhecido, entre as tantas características, basicamente 10, uma das características é o Evangelho da misericórdia. Lucas, então, contém esta dimensão, essa característica de ser o Evangelho da misericórdia. Exatamente porque lá em Lucas 4, pegue aí a sua Bíblia um pouquinho, se você tem. Lucas 4, versículos 16 a 20, vai mostrar para nós, o evangelista, esta instituição do Senhor, do ano da misericórdia, que perpassa meramente um ano cronológico e que vai para um tempo muito maior, mais extenso, infinitamente mais extenso do que um ano cronológico. Por isto, este ano que nós estamos vivenciando, este jubileu da misericórdia, possamos também absorver nas nossas vidas, pela nossa busca, pelo nosso desprendimento, pelo nosso despojamento, pela nossa confiança e abandono à misericórdia divina, praticar a base daquilo que é o chamado de Deus para nós, para vivenciarmos isso e descobrirmos gradativamente o quanto Ele nos ama. Lucas 4, versículo 16 a 20, diz o seguinte: dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro,
escolheu a palavra onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, esta é mais uma instituição divina que o Senhor fez por este seu discurso na sinagoga de Nazaré. E este ano que ele publicou é o fundamento deste ano que nós estamos vivendo. E precisamos acolher no coração, vivenciarmos bem este tempo de graça, que deve perpassar, que deve ir além do que o tempo que o relógio consta. Feche um pouquinho os seus olhos. Que esta seja uma introdução para o nosso itinerário que vamos refletir nestes próprios minutos. Agradeça a Jesus por você estar aqui. Entregue a Ele a sua misericórdia, tudo o que você traz. Preocupações. Há pessoas que deixaram nas suas casas preocupações grandes. Tem uma pessoa que deixou um problemão em casa, veio preocupada hoje. E Jesus já está tomando isso. E você vai receber hoje uma ligação dizendo: tudo está resolvido. E você deve testemunhar isso também para a glória de Deus e para que junto cresçamos. Senhor, conceda-nos a graça de hoje não nos desligarmos dos nossos problemas, mas confiá-los a Ti, a Tua misericórdia, para absorvermos aquilo que o Senhor preparou para nós nestes dias. Embora não compreendamos com a razão, nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, embora somos grandes pecadores. E o mundo está repleto de grandes pecadores. Por isso oferecemos aquilo que são as nossas preocupações e dores, para que como discípulos anunciemos o Evangelho, oferecendo-nos com aquilo que temos, os sofrimentos, os desafios, para que o Senhor possa reparar por nosso intermédio e nossa oferenda os pecados da humanidade, a começar de mim, que ainda estão presentes no mundo. Vieste para sarar as feridas do coração, vieste para estabelecer o ano da graça do Senhor. Estamos respondendo confiantes. Receba toda a transição desta semana, conforme já rezamos de manhã e aprofundamos agora. Prepara-nos em nossa alma, em nosso coração, para termos capacidade de acolher, de mergulhar na sua bondade, de ancorarmos o nosso barco no Teu coração misericordioso. Dai-nos por esta oferenda, Senhor, nesta manhã, recebermos em nós os aios do sangue e da água que jorram do Seu coração. Te entregamos, Senhor, tudo o que em nós é ferida, para que das feridas possam ascender, crescer o potencial que o Senhor mesmo semeou em nós,
de superação das mazelas, de enfrentamento dos desafios e de tomar posse dos dons e dos carismas que o Seu Espírito está derramando sobre nós e sobre a humanidade inteira. Faz de nós os porta-vozes do mundo novo. Faz deste e desta que aqui está, Senhor, anunciador e anunciadora do Evangelho. Falai ao nosso coração, impregnai em nossas almas o selo, o sinal, a consagração da vossa misericórdia, para que não mais vivamos de acusações e medos, mas de confiança, de despojamento e de entrega. Amém. Creia que o Senhor está também coletando do seu coração aquilo que em você está soprando o Espírito Santo. Agradeça porque hoje te escolhe, porque hoje te consagra, porque hoje te institui anunciador e anunciadora do Evangelho. Tome sua Bíblia, abrace, sinta palpavelmente Deus te abraçando e te confirmando para anunciar o Evangelho. E como dizia São Francisco, se preciso for, que usemos inclusive as palavras. Jesus, nós te agradecemos por sua misericórdia que desde já é derramada sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Vamos ver um pouco todo o capítulo, se assim pudermos darmos uma passada em todo o capítulo, daquele versículo que é o nosso tema: misericordioso como o Pai. Todo o capítulo 6, precisamos entender que ele é uma proposta para nós, para nos assemelharmos com o Pai. E nos perguntarmos desde já na continuidade: é possível nos assemelharmos ao Pai? É possível sermos misericordiosos como o Pai? Será que eu me permito, antes de tudo, ser misericordioso como o Pai, ser misericordiosa como o Pai? Onde é que está disponibilizada para nós esta que é uma constatação do Santo Evangelho? Sermos misericordiosos como o Pai. Já neste primeiro episódio do Evangelho de Lucas, do capítulo 6, dos versículos 1 até o 5, nós temos um fato tão interessante que nos leva a um primeiro degrau deste itinerário para nos assemelharmos ao Pai. Jesus está caminhando com seus discípulos e com aqueles dos quais ele há de escolher lideranças para serem anunciadores e protagonistas da misericórdia. Acontece um fato tão interessante. Caminhando no meio do trigo, vai acompanhando aí, quem sabe você mesmo também pode me ajudar, e claro, se alguém aí chamar a atenção um versículo e me ajudar, eu permito e agradeço. Estão colhendo espigas e comendo
colhem espigas para comer. Imagina que estavam ali numa caminhada de fadiga e precisavam aquilo fazer para terem força de continuar a caminhada. E alguns fariseus dizem o quê? Olha, vocês estão fazendo aquilo que não é permitido no dia de sábado. E Jesus reage, dizendo assim: olha, Davi, com os seus companheiros, comeu os pães da proposição. E eu venho lhes dizer ainda: o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Veja, queridos irmãos e irmãs, este primeiro momento deste capítulo, Jesus está tentando introduzir a misericórdia e ele se choca com o quê? Neste primeiro momento. Isto aí, assim eu posso enxergar melhor, né? Jesus se choca com a cultura contrária à misericórdia. E é uma cultura religiosa. Não é uma cultura pagã. São João Paulo II, na sua encíclica Divina Misericórdia, ele diz: nós temos hoje uma cultura pagã, que não permite a misericórdia descer no coração. Mas lá no tempo de Jesus era uma cultura religiosa. Então, o primeiro empecilho que Jesus quer superar naquele primeiro momento é entrar na cultura, nos costumes. Então, para nós também é necessário, nestes tempos, refletir sobre isso, sobre meus conceitos, sobre os meus costumes, que é um desafio tão grande nas nossas comunidades, especialmente para vivenciarmos ali a comunhão, a fraternidade, a solidariedade. Superar os conceitos estreitos, egoístas, é um desafio primário para que haja espaço para a misericórdia se estabelecer. Seguindo, capítulo 6, a partir do versículo 6, Jesus entra numa sinagoga, num dia de sábado. Achava ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam a Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Olha o costume ali, hein? Vamos ver se ele vai fazer aquilo que a lei de Moisés não permite. Vamos ver se ele vai curar. E eles queriam ter um pretexto contra Jesus. Mas Jesus conhece os pensamentos deles. Diz ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos se no dia de sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Veja, irmãos e irmãs, ele já está começando aqui por esta cura, pela prática da misericórdia, quebrar e superar os costumes meramente humanos. Está aqui mostrando da parte de Deus que Deus quer submeter
a lei mosaica para o bem das pessoas. Então a lei e os costumes aqui não devem barrar a chegada de Deus, como dizia hoje o padre Rodrigo, citando o Papa Francisco. Nada pode impedir, especialmente os nossos costumes, um acesso a Deus. Então esta cura de Jesus, ela vem como sinal e como selo da instauração da misericórdia que ali está. Cristo Jesus, a face da misericórdia. E sabe que às vezes a gente, refletindo sobre isso, fica pensando assim: meu Deus do céu, aquelas pessoas ali viam Jesus, tinham Jesus ali com eles. Se eu tivesse lá, eu tinha agido diferente. Mais um costume nosso, talvez de uma justificativa, ou talvez de um idealismo que tanto sonhamos e que tanto queremos também nos aproximarmos do Senhor. Este conflito cultural, ele passa então a ser superado, claro, a partir da lei de Cristo Jesus, que é a graça, a partir disso que ele se propõe, porque quer praticar a vontade do Pai. E as existências que Jesus encontrou naquela situação, pode ser que ele esteja encontrando também em mim, em você e na sociedade de hoje. Mas, para reforçar então essa atividade dele, para dar continuidade à manifestação da misericórdia de forma concreta, ele vai escolher então os seus discípulos. Por isso passamos aí o outro slide, Lucas 6, de 12 a 16. Escolha dos seus apóstolos, no meio dos discípulos. Naqueles dias Jesus retirou-se para uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Ali a partir do versículo 14, diz todos os nomes dos discípulos, então, que haveria de formar. Esses discípulos que ele escolheu naquela ocasião, tinha, primeiramente, que permanecer ao seu redor. Seriam aqueles continuadores deste projeto de manifestar a vontade do Pai, porque a salvação requer misericórdia, e ali o seu ensinamento agora, então, está se dando de forma a praticar aquilo que o Pai lhe pede. E Jesus caminhava sempre inflamado por praticar isto. A vontade do Pai onde está? É a vontade do Pai que eu quero. É para fazer a vontade do Pai que eu vim. Agora ele vai escolher 12 dentre os discípulos para serem os continuadores de manifestarem esta vontade. Mas o interessante é o método que ele usa para esta eleição. Não foi urna eletrônica, não foi cédula. Que é que foi? Uma noite inteira de vigília. Nós agradecemos a Deus o dom de Francisco, que pela sua orientação, por ocasião desse ano, acontece aí nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, no mundo todo, ontem e hoje, às 24 horas para o Senhor. A misericórdia deve começar por este itinerário do encontro. O encontro deve ser este primeiro degrau da restauração do gênero humano. É por isso que dentre os discípulos, ele escolhe esses 12, porque nestes vai trabalhar mais particularmente
e profundamente o dado da misericórdia. É para Pedro que ele vai responder, quando Pedro diz: Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Não, Pedro, só 7 vezes, mas sempre. Você deve perdoar sempre. É para Pedro que ele vai perguntar: Pedro, você me ama? Claro que no final destes 3 anos de teologia, de vida fraterna, que Jesus transmite a eles, esta formação já está num nível mais alto, né? Já é hora de confrontar este amor. E é ali também para estes que Jesus vai dizer, quando interpelam a ele: por que é que o Senhor fala e eles não entendem? Por que é que eles não podem entender as parábolas? Jesus diz assim: sabe por quê? É porque é o único jeito que eu encontrei de manifestar a eles a misericórdia. Porque não entendendo, eles não se convertam, então não haja motivo de condenação, e o Pai os salve. Dá para entender isso? Não. Não dá para entender isso meramente racionalmente. Mas pela razão do coração, nós sabemos que ali neste encontro franco com os discípulos, nesse episódio, ele diz assim: eu encontrei um meio de usar da misericórdia para com todos. Então veja, neste episódio onde ele diz isso, não me lembro agora a passagem, ele está dizendo que nós podemos, o ser humano pode por um momento bloquear a ação divina. E ele, pelas parábolas, quer usar, especialmente na escola à parte com os 12, um meio de evitar o bloqueio psicológico, psíquico, racional e tudo mais. Quer agir diretamente na alma, quer agir diretamente no coração. Escolheu os 12, hoje escolhe 700, né? Hoje escolhe 700. Se Jesus salvou o mundo com 12 na sua época, imagina hoje com 700. Bendito seja Deus. E como se segue aí, então, nosso itinerário de assemelhar-se com o Pai? Seguindo no capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 20, as bem-aventuranças. Irmãos e irmãs, antes de mencionar e ler ali uns versículos, aqui eu quero já falar desse contexto cultural. Porque é que as bem-aventuranças em Lucas acontecem numa planície. Se Mateus, Jesus está lá no alto do monte. Será que esses evangelistas mentiram? Um está lá no monte, o outro está aqui na planície. O que está acontecendo? Na verdade, é a essência da mensagem, segundo também a cultura, que deve valer. Mateus é um evangelista que vai falar para os judeus. E os judeus vão acreditar nisso se tiver o símbolo do Antigo Testamento, a montanha e o profeta sobre a montanha. A montanha das bem-aventuranças e Moisés. Aqui está Jesus, que é o novo Moisés, e o monte, alguns de vocês já devem ter ido, quem foi diz que o monte das bem-aventuranças não é lá um monte alto, não. Mas o detalhe aqui em Lucas é que acontece as bem-aventuranças na planície, é exatamente para mencionar esta dimensão do Evangelho da Misericórdia. Lucas está falando para os gregos, e os gregos têm muito, além daquilo que é o seu encontro, além daquilo que é o seu discurso, é também o seu encontro. Então,
Jesus que se encontra com a multidão, que nós vamos ver depois, ali na planície, é Deus que se abaixa, é Deus que toma a iniciativa, é Deus que vem até nós. E grave bem esse momento, porque no final nós vamos fechar este momento com uma oração que o Dom Anuar fez, também de Santa Faustina e do diário, sobre exatamente esta dimensão. Deus toma iniciativa. Deus sabe que não é possível o ser humano voltar-se por si até Ele. Então Ele se abaixa, Ele desce, Ele vem onde está, Ele desce não somente geograficamente, mas Ele desce até a condição dos ínferos, dos caídos, até lá onde nós mesmos, dentro de nós, não temos a coragem de descer, até os nossos sepulcros. E sabe que se olharmos com o olhar da fé, nós veremos pelas ruas de Maringá, de Londrina, de Apucarana, de Curitiba, de Paranavaí, muitos cadáveres ambulantes. Às vezes eu sou um deles. E é a misericórdia divina que vai descer lá. E é por isso que o Senhor proclama com intrepidez: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Quantas vezes eu e você lamentamos a humilhação? E a estes que são humilhados, Jesus está dizendo: alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande será o vosso galardão no céu, grande será a vossa recompensa. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. E aí segue. E eu quero comentar algo muito particular aqui, da dimensão exigente da misericórdia. Nós formulamos e formamos a misericórdia na nossa mente e nosso coração, às vezes muito bonitinha. Mas é claro que precisamos, e com esse itinerário aí da semelhança, a gente cresce e passa a compreender isso também. Hoje, os pais, eu acho que têm muito misericórdia dos filhos, que deixam os filhos fazerem o que querem e de repente o filho manda no pai e na mãe. É muita misericórdia. Estou aqui brincando, mas na verdade para dizer que a misericórdia tem a sua exigência. E alguns momentos drásticos também. E sabe que um padre me falou algo um dia, em que me deixou um pouco assim pensativo. Ele disse assim: olha, o inferno tem que existir, porque tem gente que no mundo passa construindo o seu inferno, como é que ele vai entrar no céu? Pensando assim, puxa, sabe que é verdade? Nós não conseguimos compreender como é que Jesus não fica com dozinha daquele que disse não a Ele, daquela que resistiu a Ele até o fim. Então a misericórdia não é dozinha. Felizes aqueles que optam sofrer e padecer as condições do seguimento. Felizes daqueles que neste mundo vive desprovido das alegrias passageiras, meramente temporais. É claro que devem estar sempre sendo reconfigurado por nosso itinerário, por nossa conversão, o conceito de alegria, conceito de felicidade, diferente
do que diz as emissoras pagãs nos meios de comunicação. E sabe uma coisa que eu acho tão estranho, e que tem gente aí que parece, pelo mundo afora, talvez não seja no Brasil. Como é que pode um mosquito, de um dia para o outro, passar a transmitir doenças crônicas que não existiam até então? E já está no Brasil todo, e daqui a pouco já está no mundo todo. O que é que isso significa? Como pode isso? Será que esse mosquito não foi manipulado no laboratório? Como histórico passado da história? Como é que Deus e que nós, e como é que a misericórdia vai se comportar diante de alguém que eventualmente manipula um ser para espalhar a doença no mundo? Como, por exemplo, o antraz. Vocês se lembram, né? A pessoa abria um envelope e morria. Você já se perguntou isso sobre o mosquito? De um dia para o outro, tenho três doenças novas, não existiam e já estão no Brasil todo. E aí? Então, misericórdia significa também compreender o peso dos ais do evangelista Lucas. Ai de vós que espalha a doença, ai de vós que dissemina o mal e a morte. Então, essas situações limites que nós não conseguimos compreender, nós chegamos no nosso limite, nós precisamos somente nos focarmos em Deus e deixarmos as atitudes e os atos das pessoas aos cuidados da misericórdia. E nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer então que a misericórdia, ela tem uma face de justiça. E precisaria ter, é claro. Vamos dar seguimento ao próximo slide, Lucas 6, 27 e seguintes, para acompanharmos e darmos esses passos, assemelhando-nos com o Pai. Vamos seguir ali não sei como que está o slide, vou seguir do 36, versículo 36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Aqui está o tema e o núcleo da nossa pregação. Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E aliás, é aqui e é desta situação que Jesus então inventou esta oração que nós chamamos de Pai Nosso. E neste contexto, dando esses passos, veja que Jesus já nos está conduzindo à vontade do Pai por esse itinerário. É aqui neste contexto que ele vai colocar a misericórdia como o potencial humano de amar os inimigos. É aqui que a gente vacila e às vezes pensa que deve amar de todo o coração e ter dozinha também daquele que fez tamanho mal ao mundo, como comentamos há pouco. Não é assim. Não sabemos exatamente se não fazermos a experiência. E vamos saber plenamente quando compartilharmos da presença do Deus misericordioso no reino do Pai. Somente que nós não devemos viver o paralelismo religioso. Nós não devemos viver o paralelismo psicológico. Tanto precisamos, primeiramente aqui, crescer na nossa autoestima. Vem cá. Você tem facilidade de dar um abraço em alguém?
Primeiro momento, a primeira necessidade é abraçar alguém. E sabe que, estando na formação, tendo esse ano lá 17 rapazes, dos quais eu sou responsável na formação, primeiramente eu preciso abraçá-los. Segundo, preciso com isso ajudá-los a abraçar. E é uma missão tão árdua. Praticar o amor fraterno sem esperar recompensa. É preciso superarmos a dureza de coração que que nos faz viver muitas vezes ancorados em conceitos ultrapassados e que nos guarda na redoma das mágoas. Amar o inimigo não significa tão somente daqui, de forma imediatista, correr para aquele que me fez mal e apresentar a face, como ele mesmo diz, para me bater. Não é de forma imediata, mas sim compreender antes de tudo que eu sou capaz de ir, que ele escreveu em mim um amor maior do que a resistência e o ódio, que ele me escolheu e me elegeu para viver o Evangelho indo a todos. E tomando consciência desta capacidade divina escrita em mim, aí então eu vou poder ir até aqueles que são inclusive os marginalizados, e que nós vamos ver testemunhos muito bonitos, mesmo de padres gigantes da fé, que aqui estão e que trabalham com pastorais de fronteiras e com projetos de humanização que torna a pessoa capaz de encontrar em si, mesmo que não tenha encontrado até então, a capacidade de amar para além dos seus limites. O Evangelho que nos está falando, e falando o Senhor nos capacita também a encontrar nele misericórdia e capacidade de amar como ele ama. Então vamos acompanhando esses passos, vamos prosseguir ali, Lucas 6, pode ir indo lá para o último versículo 43 a 49, nós vamos seguir aqui esta direção daquilo que é praticamente uma conclusão da configuração desse discipulado que o Senhor nos aponta, como capacidade de nos tornarmos misericordiosos como o Pai. Me lembro exatamente como está ali, vou seguir do 43. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Versículo 45, guardemos no coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E veja, irmãos e irmãs, a bondade está escrita em nós, mas ela não deve ter a conotação de perfeccionismo. Sabe, uma tentação muito imediata e muito grande que os iniciantes da fé, do processo de iniciação cristã, ou mesmo quem faz um retiro da RCC, tem um encontro forte com o Senhor, ou mesmo outros movimentos que proporcionam isso, a maior dificuldade e tentação é a da santidade estratosférica. É de viver ancorado no idealismo de santidade. Tem uma experiência forte, promete que vai sair do mundo, não vai mais pecar,
Na mesma semana ou na semana depois, a pessoa se depara ali com a mesma fragilidade que tinha antes do encontro. E aí entra o conflito. E sabe que muitos desses irmãos, ou nós mesmos já passamos por isso, o caminho é o itinerário da semelhança. Mas precisamos já desde antemão compreender que Jesus não fica ali apontando o dedo e esperando de nós resultado, senão que o resultado seja o nosso saudável desejo de amá-lo, a sincera busca de sermos mais parecidos com Ele, porque uma vez criados à imagem e semelhança, fomos atingidos pela queda dos nossos primeiros pais, na nossa semelhança, não na nossa imagem. Somos a imagem de Deus, deformados um pouco, deformadinhas pelo pecado. E é aqui que nós precisamos agora retomar. Nunca aceitar o pecado, mas aceitar a nossa condição frágil é indispensável para manifestar isso que Jesus está dizendo pela boca de São Lucas Evangelista. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Veja, irmãos e irmãs, encerrando este capítulo 6, a gente pode ir compreendendo então que este itinerário, desde a intervenção de Jesus na cultura e nos costumes, a sua intervenção da cura do homem da mão seca, a sua oração de vigília para eleger os 12, e depois, elegendo os 12, ele leva os 12 para o meio da multidão, como quem diz: eu elejo toda a multidão, eu escolho todo o mundo. E aquilo que São Paulo diz: somos predestinados em Cristo Jesus à filiação divina. A misericórdia não predestina ninguém à perdição. Você não vai encontrar isso na Bíblia, mas todos somos predestinados à salvação. E aqui está o dado característico da misericórdia, que é tomar a iniciativa de salvar, mas dar a liberdade da pessoa responder por si, se quer ou não, e respeitar o processo de cada um. Sabe que nas nossas comunidades nós nos trombamos tanto com isso, né? Uma pessoa faz um retiro, um encontro lá no Emaús e tudo mais, e no neocatecumenato, e volta e entra para a comunidade empolgadíssima. A primeira liderança ou o padre que ela encontra chega para lá. Uma dificuldade de expressar dentro do seu processo. É por isso que a partir de nós e também nas comunidades precisamos ajudar os iniciantes a entender que ele se encontra num devido estágio do processo e permiti-lo crescer. Não é que quem fez uma experiência vai entrar na comunidade e mudar tudo e transformar tudo. Vamos ajudá-lo e vamos respeitar o processo, porque do bom tesouro, do bom coração, nascem as boas atitudes, porque é no coração que está o tesouro da nossa consagração e do selo da misericórdia. Agindo assim, encontrando em nós e nos situando no processo gradativo de conversão, é que nós vamos entender que é possível sermos misericordiosos como o Pai, olhando a partir da experiência que Ele nos permite fazer. Claro, olhando a partir de Deus, mas no nosso processo.
Não seremos misericordiosos como o Pai, a partir do Pai em si, mas a partir da experiência que o Pai nos permite fazer no nosso processo de conversão. E entendendo que Jesus não aponta o dedo condenando-nos para o erro, mas olhando o nosso esforço, Ele está dizendo: Pai, ela está conseguindo, Ele está conseguindo, e o nosso esforço e o nosso desejo deve caracterizar em nós, então, a marca de sermos misericordiosos como o Pai. E isto deve conduzir-nos para a vivência deste ano. Vamos então, encerrando esta oração, rezar juntamente com Dom Anuar, esta oração que nos faz compreender o que significa um Deus misericordioso. Toma a iniciativa de vir até nós. Rezemos. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, filho de teu Pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te com suas graças. Oh, como me é cara a tua alma! Inscrevi o teu nome nas minhas mãos, tu te gravaste como chaga profunda no meu coração. Numa alma que vive exclusivamente pelo meu amor, reino como no céu. Dia e noite vela sobre ela o meu olhar. Encontro nela minha predileção e tenho ouvido atento aos pedidos e murmúrios do seu coração, e muitas vezes me adianto aos seus pedidos. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Grande consolo me dão as almas de ilimitada confiança, porque em almas assim derramo todos os tesouros das minhas graças. Alegro-me por pedirem muito, porque o meu desejo é dar muito, muito mesmo. As almas são como luzes em minhas mãos, luzes que lanço na escuridão do mundo e o ilumino. Como as estrelas iluminam a noite, assim as almas eleitas iluminam a terra, e quanto mais perfeita é a alma, tanto mais luz lança em torno de si e alcança mais longe. Seja luz, tenha fé, sou eu quem falo. Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.